Olá, seja bem-vindo ao podcast My Cap Talks. Eu sou a Daniele Rocha e eu sou a host desse episódio. Olá pessoal, está começando mais um episódio do nosso podcast My Cap Talks, a primeira temporada, esse é o segundo episódio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escritório de investimento. Como é que a gente faz para fidelizar clientes, como é que a gente trabalha a questão da qualidade do serviço e da qualidade da prestação do serviço aos clientes finais em termos de escritório de investimentos. E para isso, além dos nossos sempre convidados aqui, Tayan Gomes e Carlos Niero. Tayan é CEO da My Capital, já apresentei ele no primeiro episódio, então se você quiser rever, dá uma olhada lá. Tayan, dá um olá para os nossos espectadores. E aí pessoal, tudo certo? Bom, espero que aproveitem aí. Foi difícil trazer um cara desse calibre aqui, mas a gente conseguiu, então vamos extrair o que a gente conseguir dele. E hoje, e hoje também estamos com o Carlos Niero, que é o CPO e sócio da My Capital. Dá um olá pro pessoal. Bom, fala pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui novamente, né? O André, que é um parceiro já de longa data, aí, a gente já se conhece há bastante tempo, então estou ansioso aí para a gente poder bater esse papo, falar um pouquinho desse universo de escritório, de assessoria, isso é bem bacana. Eu sou a Daniele Rocha, eu sou a host desse podcast e hoje a gente tem a presença de um incrível e ilustríssimo convidado aqui com a gente, que é o André Meirelles, e vou apresentar um pouquinho do André, né, que é muito importante dizer um pouquinho quem é o André nesse momento. Então, o André, ele é diretor de alocação, distribuição e atendimento estratégico na Invest Smart, que é um escritório super relevante no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. O André é formado em engenharia de produção pelo FRJ, com mestrado em engenharia financeira pela New York University, e começou na Invest Smart XP em 2016, na mesa de derivativos, né? Bem lá no início, e como estrategista-chefe antes de assumir a diretoria. E falando um pouquinho também da Invest Smart, a Invest Smart é um super escritório aqui no Brasil que tem 26 bilhões sob custódia, mais de 150 mil clientes e um NPS que eu fiquei de bobeira de 94,4, e você vai ter que explicar pra gente qual o mistério para fazer isso acontecer. Se você tem um escritório de investimento, você sabe que isso não é fácil, né? Mas antes da gente entrar nos assuntos, dei as boas-vindas a todo mundo, ao André. Eu queria ouvir um pouquinho, André, sobre você, dar as boas-vindas aí também para os nossos espectadores. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer ver novas formas de conteúdo serem lançadas ao mercado, sobretudo conteúdos que a gente sabe que são relativamente complexos, espinhosos, eventualmente chatos, e vocês estão aqui na árdua missão de transformar, falar de imposto em alguma coisa eventualmente agradável, né? E parabéns por estarem aqui empreendendo no Brasil, tá? Eu reconheço o quanto isso é desafiador, né? Mas acho que estão num bom mercado também, né? E que a nossa parceria continue a florescer ao longo dos próximos anos. Vamos lá, você falou um pouquinho, né? Eu sou carioca da Gema, sou engenheiro de produção, né? Trabalhava no BBM, né? Tanto no banco quanto na Asset, e a Dilma deu uma bolsa pra gente, Ciência Sem Fronteiras, para fazer mestrado fora do Brasil. Foi a primeira e última vez que teve esse edital para mestrado, né? E aí eu fui lá para a New York University, né, no IU, fiquei lá 2 anos e eu voltei. Quando eu voltei, eu precisava muito de tempo na época, né, por questões pessoais. Eu acabei entrando nesse mercado de assessoria de investimento. Na época a gente chamava de agente autônomo de investimento, né? E existia de fato bastante autonomia por parte do assessor. Era um cenário relativamente menos competitivo, né? XP roubando share dos bancos de maneira mais fácil, dos grandes bancos, né? Então eu entrei nesse contexto como assessor, mas aí logo eu comecei a ter pouco depois, né, de entrar lá no fim de 2016, comecei a ter um pouquinho mais de tempo, e eu fui me envolvendo com discussões que
que eu tinha mais prazer, né? Na mesa de derivativos e depois derivativação, fundo imobiliário, né? E aí acabei hoje, aí o Samir, que é o CEO lá da InvestSmart, me chamou, pô, André, ajuda a olhar todas as classes de ativo aqui, né? E depois ele me chamou para fazer outras coisas além de olhar a classe de ativo. Mas é isso, eu estou numa empresa que cresceu muito rapidamente, né? Quando eu entrei lá no fim de 16, eram 40 assessores, 300 milhões de custódia. Hoje nós estamos em 1.700 assessores. Caraca. Vai bater já 27 bi de custódia. Tá? Isso num espaço ali de 8 anos. Então, a gente cresceu bastante. O que eu faço muito do meu trabalho lá é justamente engenharia de produção. São problemas de questões de escala, né? Relacionados a processo, indicadores, otimização, enfim, e mercado, logicamente. O modelo de vocês é para expandir, de captar assessores e trazer eles como filiados? Como é que é? Exatamente. A gente meio que praticamente inaugurou esse modelo, né? Não é exatamente franquia, né? Mas a gente a gente é muito forte no B2B. Então, esses 1.700 assessores, eles estão espalhados em 100 filiais pelo Brasil. Tá? Então, nós estamos, sim, no Rio, em São Paulo, né? Praças mais óbvias, Brasília, Porto Alegre, mas a gente está em Sinop, a gente está em Teresina, a gente está em Belém, né? Tá também em outras geografias, o que é muito interessante. Essa diversificação, ela é um ativo muito importante, porque não deixa a gente sujeito a uma dinâmica específica de determinada região, né? Se a gente estivesse só em São Paulo, a gente ia surfar beta de Faria Lima, eventualmente. Não, mas a gente está no interior do Brasil, então também temos o beta ali do agro, né? Mas a gente está em outro, né? Tá na Bahia, está em Feira de Santana, está em, enfim, diversificação total. Isso tem se mostrado um ativo muito relevante no nosso modelo de negócio. Eu ia até te perguntar, parece muito franquia mesmo, no meu olhar, né, de leigo aqui da situação, parece assim, eu quero abrir um escritório. Pô, de repente é mais fácil eu abrir um com a bandeira da InvestSmart, com a facilidade que eu teria. Certamente. Já pularia várias etapas? Você já pegaria toda uma estrutura de back-office bastante sênior e pronta. Tá? Coisa que para você montar do zero, né, a gente trabalha diversos produtos, né, os não investimento com alguns outros parceiros, inclusive, né, a gente já tem hoje governança e processo com todos eles, tá? E tem, né, como a gente é grande, a gente consegue também remunerar bem profissionais sêniores que você saindo do zero dificilmente conseguiria. Isso para você junto ao seu cliente é uma vantagem competitiva. Ele vai falar, caramba, gostei muito daquela conversa com o seu especialista de bolsa. Esse especialista, se for um bom especialista, é alguém caro que saindo do zero é mais difícil. Tá? Então, é um pouco isso, fora isso tudo que a gente aprendeu ao longo desses 13 anos, né, 2013, né, 12 anos de dia a dia, né, de gestão de gente. Um business de assessoria é um business de gente. Tá? Então, tem muito de boas práticas que a gente foi acumulando na dor. Tá? Bastante claro aqui. Alguma coisa a gente conseguiu, bastante coisa a gente antecipa, tá? Mas a gente também é uma experiência de dor, né? Então, e foi aprendendo. Isso você não vai fazer do zero. Tá? A gente pensa, a gente está com 1.700 assessores. Cara, o que a gente já viu de coisa acontecendo, que a gente teve que aprender a lidar, né? Problemas que você vai ver pela primeira vez, a gente vai ver uma terça-feira qualquer, no nosso caso, né, essa agilidade a gente consegue passar bem para suportar ali os 100 gestores de filial que nós temos atualmente. O cara corta caminho, né? Então ele... Claro. A gente corta por ele, né? Isso, tudo que vocês passaram, ele não precisa passar porque você já traz a expertise para ele encapsulada, empacotada ali, ele já começa plugado numa estrutura que... Exatamente. Por exemplo, a gente tem um partnership muito bem estabelecido no nosso escritório. Né? As pessoas que se destacarem muito conseguem virar sócias de maneira relativamente rápida. É meritocrático nesse sentido. Então, a gente foi se preocupar com esse tipo de coisa ao longo do tempo, né? Não foi lá 2 anos atrás quando a gente começou, né? Tem que ter um motivo para um NPS de
94,4, né? Eu acho que você já começou a contar um pouco desse segredo, mas a gente agora, né, vai entrar no período de R, a gente vai falar um pouquinho sobre R também, que acaba sendo um período também interessante de você fidelizar esses clientes, né? Porque é um período que os clientes estão ali sem saber o que vão fazer da vida em relação aos seus investimentos na parte de impostos, né? E assim, eu queria primeiro entender com você, André, quais são os desafios de modo geral que vocês têm para fidelizar e encantar os clientes no dia a dia, e também de que forma vocês conseguem usar esse período de R como um período interessante para fidelizar e encantar os clientes de vocês. Tá, vamos lá. Eu acho que são diversas ferramentas, tá? Mas o business, isso, a inteligência artificial não vai tirar ainda, como eu falei, é de gente, tá? De gente, gente lá pra gente, mas gente gosta de gente. Eu não acho que isso vai mudar. Então, a manutenção do bom relacionamento do assessor com o seu cliente é fundamental, né? A gente, ali como holding, tentando ajudar nessa manutenção, é um papel importante para a satisfação dos clientes. Tá? Fora diversos monitoramentos, aí sim, mais quantitativos de carteira, de qualidade de alocação, enfim, que a gente também faz, né? Então, isso, acho que o NPS é derivado disso, tá? Desse esforço, e um education, né? um treinamento, uma educação continuada junto a todos os assessores em relação ao mercado, a produto, a maneira de se relacionar com o cliente, né? Isso é fundamental, né? Então a gente tem que trazer a informação. O assessor comercial é um cara que normalmente está na rua gastando sola de sapato, né? Então a gente poupa esse trabalho, a gente tenta trazer tudo muito mastigado para ele poder conseguir levar o cliente, eventualmente com o nosso suporte junto. Eu acho que o NPS, na verdade, você fala que é muito difícil, eu vejo muito como uma consequência natural de todo o esforço que a gente faz diariamente, né, para lidar bem, tratar bem as pessoas, enfim, né, errar pouco, né, nas alocações. Então, a provocação é muito boa, tá? Pensar no período de imposto de renda como um período legal para encantamento, você tem toda a razão, né? Depois que sobretudo, né, mas depois que um cliente confia o suficiente em você, né, ou né, você que eu digo no corpo, na instituição, no grupo, né, para mandar o imposto de renda dele, né, ou confiar discussões de imposto de renda para ele para sair tem que ter acontecido alguma coisa grave, né? Porque dá um trabalho, inclusive, enorme mudar de contador, mudar de, né, prestador de serviços de contabilidade. Então, assim, eu acho que é uma sinalização importante, né? Como a gente usa, eu acho, assim, a provocação então, eu acho que a gente tem que usar melhor, tá? Do que a gente tem usado. O que a gente faz muito o assessor tem uma série de restrições em relação à discussão de imposto de renda junto ao cliente, né? Inclusive, é uma discussão que pode gerar passivos enormes, eventualmente. Então, assim, a gente tem que sim contar com parceiros como a MyCapital para isso, tá? Vocês são os especialistas no assunto, não somos assessores, né? Existem histórias trágicas em relação a isso, inclusive. Imagina. Tá? Porque, queremos ouvir, inclusive. Então, eu posso falar depois, mas assim, disponibilizar a possibilidade de usar bons serviços de aferição de imposto de renda. Disponibilizar bons materiais sobre imposto de renda, né? Porque eventualmente não é todo cliente que quer ter o serviço, ele quer fazer por conta própria. Então existem uma série de relatórios, uma série de vídeos educacionais que a XP, por exemplo, possui. Vocês têm também? A gente tem. Vocês também têm uma página boa, com bom e-book, então, né? A gente tem bastante material educativo também. A gente tem e-book e o nosso YouTube tem muito tutorial explicativo. Isso é importante. Mas acima dos tutoriais, a gente também quer dar tudo mais pronto possível, né? O cara não precisa... A gente quer descomplicar totalmente o imposto de renda. Ferramenta intuitiva, Pra gente, né? O imposto de renda pro investidor tem que ser igual a gente para fazer um café expresso. O cara aperta o botão e sai pronto. O cara não tem que saber moer o grão, qual é o ponto certo da colheita do grão.
qual é a temperatura da água, qual a quantidade. Não é botar ali, apertar e tá feito. Acabou, Então, sendo bem sincero, né? É chato. Isso. É um assunto chato. É chato. Mas assim, onde é que eu acho que, né, voltando lá ao encantamento, você tem assimetrias hiper interessantes na bolsa, né? A pessoa estar minimamente informada sobre as dinâmicas, os racionais por trás de imposto no Brasil é importante. Assim, as pessoas estarem cientes que fundo de investimento de infraestrutura listado é isento, tanto em provento quanto em ganho de capital, ou que previdência não tem come-cota, né? Ou que ações têm isenção até 20 mil. O que é PGBL, VGBL, ações de isenção até 20 mil, e que prejuízo em ação se torna crédito vitalício para abater de lucro, né? Assim, você tem, eu acho bom, tá? Pelo menos algum entendimento. Pô, por que imposto, não se paga imposto de renda, né, em fundo listado ou de infraestrutura? Né? Porque a gente precisa de dinheiro em infra, mercado de capitais entrando em infra. Então o governo está preocupado com incentivar o setor o imobiliário também, enfim, o agro. É um pouco da inteligência fiscal, né? O cara dá estratégias para você, dentro da legalidade, pagar menos imposto no final da história. Que é a única coisa certa, né? Porque quando a gente investe, a gente tenta ter alguns palpites muito educados. A gente tenta saber que tem um modelo relativamente robusto e eu vou comprar, sei lá, Petrobras, porque eu acho que Petrobras vale o dobro do que vale hoje. Tá? Eu estou dando um exemplo aqui, tá, gente? Isso é uma expectativa. O que é certo? É certo que se eu ganhar dinheiro com Petrobras, eu vou ter que pagar, e vender mais de 20 mil reais, eu vou ter que pagar imposto de renda em Petrobras. Então, eventualmente, pensar assim em minimizar estratégias de minimização de imposto é alguma coisa importante. Se complementa com a rentabilidade que você vai conseguir, né? Primeiro é ter uma rentabilidade alta e depois é tentar fazer uma inteligência fiscal para pagar menos imposto. Tem que ter essa inteligência, né? E essas análises vocês oferecem, inclusive, né? Sim. A gente está até se preparando para fazer melhor, mas a gente já tem ferramentas para ajudar ele a ficar dentro da isenção dos 20 mil, por exemplo. Ele consegue ver qual ação dele que está com mais lucro, qual que está mais prejuízo. Então ele já tem base para fazer uma estratégia fiscal em cima. Por exemplo, se ele está tendo um imposto a pagar no mês e o mês ainda não acabou, ele pode vender uma ação que está no prejuízo para evitar de pagar esse imposto. Mas se ele gosta da ação, ele compra de novo no dia seguinte. Ele só fez uma estratégia para eliminar o imposto desse mês. E a gente está querendo investir para sugerir deixar mais pronto para o investidor isso, né? Para ele não ter que analisar e descobrir. A gente já quer ajudar ele. Você está com imposto esse mês, você está com uma ação no prejuízo, você pode vender e não pagar imposto agora. A estratégia na verdade, vender e recomprar, né? Tipo assim, não mexer na alocação. Gerar o crédito. Né? É isso, Porque a gente está só de olho na parte fiscal, né? A gente não quer dar conselho de carteira. Essa parte do assessor. A gente não vai se meter nisso. Você vende hoje e recompra amanhã de manhã. Por quê? Você fez um prejuízo que de repente vai amenizar, você manteve a sua composição de carteira, atualizou o teu custo médio da Criativo, manteve a tua alocação, mas não vai pagar imposto. E você está dentro da lei. Entendeu? Jogar com a regra embaixo do braço. Né? A ideia da gente é disponibilizar isso tanto para o cliente final que utiliza a MyCapital, quanto para o assessor poder usar esse ferramental para poder ajudar o cliente e talvez dentro desse processo de encantamento melhorar isso ainda mais. Porque tu imagina, teu cliente tem um DARF de 10 mil, você assessor, ajuda teu cliente a não pagar esse DARF e não mexe na estratégia dele, que cliente não vai ficar feliz? Pô, você me ajudou a não pagar um DARF de 10 mil reais. Você agrega valor, entendeu? Certamente. O cara economizou 10 pau ali, assim, porque você deu uma dica. Ele vai ficar, obrigado, pelo amor, ele vai te amar o resto da vida. Certamente. Entendeu? E aí, André, conta inclusive pra gente, você já deu uma pista aí sobre alguns desafios enfrentados pelos assessores nesse processo de orientação, né, ou de dar algum suporte no período de R. Conta pra gente um pouco dessas histórias trágicas aí que aconteceram, que a gente quer saber. Não, a história trágica é alguém sem querer, né, por causa de um detalhe, de uma bobeira, né, de um erro que a gente olha e ele é relativamente pequeno, né, mas isso é o suficiente para trigar um radar, né, um olhar um pouco mais atento por parte da Receita Federal. E aí, quando a Receita Federal olha a pessoa, né, ela vai olhar como um todo,
né, eventualmente descobre outras coisas que inclusive fogem do escopo da assessoria, que o assessor não estava nem sabendo, assim, enfim, e aí a gente cai numa discussão infernal. Por isso que eu fico muito feliz de ter parceiros como vocês, porque esse risco pra gente eu não topo, ponto. Assim, não tem, independentemente da legislação da CVM, né, vocês têm que estar topando uma responsabilidade muito grande quando vocês dizem, eu vou aferir o teu imposto, né? Porque a consequência de um erro pode ser enorme. Acho que é isso, assim, não é à toa que tudo que foi feito no ambiente das corretoras foi feito lentamente ao longo dos últimos 10 anos, né? Vocês podem falar melhor que eu, mas essa discussão foi com muita cautela, né? Foi bastante tempo já que a gente vem... E a gente está no mercado, assim, é até bom frisar, abrir um parênteses aqui até para falar um pouco, né? Autoelogiar aqui a MyCapital, né? A gente está no mercado aí desde 2007. Como ele falou, como o André falou, não é uma coisa que não é um mercado para aventureiro. Você tem que dominar aquilo muito bem, porque uma consequência de um erro ali pode ser enorme. E a gente está no mercado aí desde 2007 já. A gente está aí, são quantos anos? São 13, 17 anos praticamente. Quase 20, arredondando, né? No meio do ano. 17 anos de mercado, parceiro das principais com a XP. Quando a gente fez parceria com a XP ainda era no Leblon, era pequenininho. A gente fez parcerias com corretores que hoje nem existem mais, o mercado já mudou. A Bolsa tinha pouquíssimos, não era 200, 300 mil investidores na época, quando o Nilson criou a MyCapital, né? Então a gente já está nesse mercado há muito tempo, cara, e a gente assim sempre o nosso lema sempre foi assim, ser muito detalhista e fazer tudo de forma muito conservadora, né? Então, para o cliente, para o investidor não ter problema com a receita. E aí você pega o nosso histórico, você vai ver que praticamente nunca teve nenhum problema grave, jurídico, com a receita, porque a gente sempre, na verdade, pelo contrário, a gente sempre resgatou clientes que estavam muito enrolados, porque faziam por conta própria, porque negligenciavam, e aí quando procuravam a gente, cara, tô aqui com um DARF de $500 mil, uma multa, 2 milhões, me ajuda aí a não pagar, porque eu preciso provar que eu não ganhei isso tudo. Porque a Receita, ela também não apura perfeitamente o IR de investimentos, ela também, o fiscal faz uma conta por alto, joga para cima, arbitra, né? E aí o cara que tá enrolado que tem que provar, não. Meu ganho de verdade é abaixo desse, mas aí se vira. Ele tem que provar com material detalhado que o ganho não é aquele que o fiscal arbitrou. Tem que ir fisicamente até a Receita Federal, é muito trabalhoso. A gente tem 2 cases legais para contar, né, com Receita. O cara chegou lá com 50 páginas dos relatórios com a logo da MyCapital, é o cara... não, você tá usando esse sistema aí, eu já sei, tá certo. Vamos para o próximo caso aqui, a parte de renda variável tá certo, isso aí que você botou. Uau, legal. E o outro, o cara também estava enroladão, aí o próprio fiscal falou, você pode contratar aí o MyCapital aí, que eu já vi o relatório deles, que foi legal. O fiscal indicou. Caramba, que chancela, hein? E ele pagou, essa é boa. E ele pagou bem. Ou vocês estão dividindo ali Tô brincando, mas boas histórias, legal. É isso, assim, a gente brinca lá, né? É uma brincadeira, mas enfim, a gente fala que a cada 10, se você fizer uma pergunta para 10 contadores, você tem 11 respostas, né? Então, é isso, eu acho que você tem que ter você tem que se garantir muito para prestar esse tipo de serviço, né? E existem histórias, existem enganos, mas que é mais um engano. Pô, a gente tinha um cliente que ele mandava dinheiro lá para fora do Brasil, offshore, tinha uma alocação offshore, né, independente, conta própria, mandava dinheiro todo ano, simplesmente não declarava aquilo. Né? Então o cara estava esfriando dinheiro quente, olha só. Caramba. Né? E aí você falou sobre fidelizar, né? Aí quando eventualmente você tem acesso ao IR do cliente, você consegue perceber determinadas, né, você que eu digo o corpo ali, né, não o assessor em si, mas pegar esse tipo de coisa, né? Então, e aí quando você pega esse tipo de coisa, você fideliza, assim. Tá? Muito bom. Nesse caso, o cara então estava fazendo sem querer. Sim, não, quem fazia o IR dele era o contador, né? Assim, no fundo era um mole do... Mas eles têm uma variedade ali de interpretações e erro operacional também. E falta de conhecimento da legislação também. Que muda, mesmo, né? Que muda com frequência. Além de mudar com frequência, ainda é uma legislação muito especializada, né? E a maioria dos contadores é igual o clínico geral, né? Médico clínico geral. Ele sabe aqueles casos
mais tradicionais ali, mas se você tiver um problema de coração, você precisa ir a um cardiologista, né? E digamos que IR é como um problema de coração. Não pode deixar a cargo de um generalista. Não só a legislação muda, mas a complexidade dos ativos financeiros aumentou ao longo dos últimos 10 anos com esse financial deepening, que é mérito sobretudo da XP, tá? Acho que o Brasil tem que agradecer a XP, acabou nesse sentido, né? Promoveu uma concorrência, enfim. Mas é isso, vocês têm que lidar agora com opção exótica, opção flexível, a nível de investidores de ticket mais baixo, de varejo, né? E não o cara do ultra high. Vou apurar aqui um IR de uma estrutura de opção, desafio bom. É desafiador mesmo, a gente está sempre tendo que se atualizar e num nível de risco alto, porque a legislação nem sempre ela é clara. O legislador ele nunca deixa ali preto no branco, né? Ele vai sempre deixar ali, e aí um quer interpretar de uma forma, outro quer interpretar de outra. Então a gente precisa assumir sempre uma conduta, e a gente sempre assume uma conduta mais conservadora, justamente para evitar que o cliente tenha uma surpresa, entendeu? Lá na frente. Vale dizer que a MyCapital conta com uma vertical específica voltada para assessores de investimento e escritórios, que é a nossa vertical Professional. E através dessa vertical a gente conta com ferramentas também específicas para você que é assessor, para você que tem um escritório de investimentos, justamente da parte de gestão desses clientes também. E a InvestSmart é, inclusive, uma das nossas clientes importantes dentro desse contexto, né? E ainda sobre essa questão, eu queria perguntar a você, Carlos Niero, né? Sobre a questão de como o produto MyCapital ajuda os assessores nesse dia a dia, principalmente no período de R, né? De que forma o escritório ou o assessor pode aproveitar de uma ferramenta como a MyCapital para facilitar esse momento tão complexo? Assim, a gente criou um produto, porque a gente sabe, como o André falou já, né? O assessor, cara, ele não é esse cara de ter que ficar pensando no IR, Nem pode, né? Ele nem pode, né? Mas, de alguma forma, ao longo da nossa história dentro de mercado financeiro, a gente sabe que o assessor, ele, de alguma forma, tentava ajudar, facilitar, até mesmo com informação, fazendo ali uma coisa. Ele nunca vai calcular para o cliente, mas ele vai tentar facilitar porque ele quer encantar o cliente, ele quer fidelizar o cliente de alguma forma. Então, o que a MyCapital fez? Ela encontrou uma ponte, ela criou ali uma ponte entre o escritório, o assessor e o cliente, onde ela encapsula o trabalho do assessor. Então, você entra, o assessor tem zero trabalho, ao mesmo tempo, o assessor consegue, em parceria com a MyCapital, resolver o problema do cliente. Então, ele consegue não burlar a regra, que ele não pode, né, se envolver com essa questão de cálculo, enfim. Ele, em parceria com um especialista, ele cria a facilidade para o cliente e, ao mesmo tempo, o cliente fica satisfeito. Na declaração de R, o que o cliente, com a MyCapital, em parceria com o escritório, tem de facilidade? Cara, a gente vai enviar os DARFs regularmente, então ele já vem pagando isso regularmente, porque o DARF é mensal, né? E no período de declaração ele vai receber o informe pronto. Então, no e-mail, o cliente do escritório vai receber no e-mail o informe com a informação mastigadinha, com os relatórios já dizendo cada campo que ele tem que declarar, e a gente, inclusive, já tem a declaração automática. E ao invés do cliente pegar o relatório para ficar digitando, ele importa o arquivo, né, de declaração já preenchido com as outras informações dele, para a MyCapital complementar esse arquivo com as informações dos investimentos em renda variável, e ele reimporta isso no programa da Receita para que já carregue automaticamente. Então a gente criou um mecanismo de facilitação para o investidor e o assessor, zero estresse, zero trabalho, não tem que ficar pedindo informação para o cliente. A gente integra com as corretoras, integra com a XP, integra com outras corretoras do mercado, integra com a B3, para que isso tudo seja automático e ninguém tem que fazer nenhum trabalho, o trabalho é todo nosso, entendeu? Acaba sendo um super diferencial, né, para quem é assessor, para o escritório de investimento também, porque justamente é a parte que o assessor e o escritório não resolvem, né? Não. E é melhor que não resolvam, né? Cada um no seu quadrado. A gente está começando uma parceria com a XP Internacional, né, para fornecer o relatório de informe de rendimento das operações dos clientes da XP como um todo, né, para o IR desse ano. Então,
cliente XP ele vai acessar pela conta dele o relatório que a XP vai disponibilizar, ele vai solicitar e depois vai receber esse informe. E quem vai produzir esse relatório é a MyCapital, né? É com o nosso core business, nosso back-end ali, vai disponibilizar isso para os clientes. O cliente que vai utilizar isso, ele não precisa ser cliente da MyCapital, ele vai fazer isso pelo portal da XP, pela área da XP. Ele só vai ter informações de operações que ele fez dentro da própria corretora, obviamente, né? Porque é a XP que está fornecendo. Se já for um cliente da MyCapital, ele vai poder fazer isso pela XP, mas ele também vai ter acesso a essa informação por dentro da conta dele na MyCapital, já consolidando com tudo que ele já tem dos outros investimentos aqui no Brasil que a gente já faz para ele. Não só se ele já for cliente da MyCapital, mas ele pode passar a ser nesse momento também. Exatamente. Caso ele queira tudo completo, de todas as corretoras dele, né? Até inclusive a parte Brasil. Se ele operar parte Brasil, Legal. ele pode trazer para cá, e ele também, se caso ele tem investimentos em outras corretoras, por algum motivo ele investe no exterior em mais de uma casa e ele precisa consolidar, até porque mudou a legislação, agora é tudo junto, né? Ele vai poder contratar a MyCapital para trazer isso para cá e fazer o consolidado. Então é notícia de primeira mão aí que a gente está trazendo. Clientes Invest Smart vão conseguir desfrutar desse benefício, né? Com certeza, clientes XP. São clientes XP. Clientes XP. A gente sabe que a tarefa não é fácil, né? Inclusive, ano passado, uma concorrente nossa que fez e teve muita reclamação, por isso até trocaram para nós. Então agora já está a expectativa de que MyCapital é melhor, vai ter que ser melhor. Então vamos ter que cumprir isso aí, né? Senão ano que vem já tem que sabe, superar né? essa expectativa aí. Eu acho que a gente está pronto. Vale essa cutucada porque a gente já está há muito tempo no mercado, né? Então tem muita gente que anda entrar nesse mercado aí e não consegue. É o que o André falou. É um mercado difícil. E tem que ser, é um mercado difícil e a margem de erro é pequena. Então, a gente está com muita experiência, né? Modéstia à parte, a gente tem muita experiência. A gente está com a XP, por exemplo, parceria com a XP há mais de 15 anos. Como eu falei, desde a época que a XP era aqui no Rio ainda. Então, por isso a XP agora já era parceira da parte de renda variável e agora se tornou parceira da parte de XP internacional. Legal. Parabéns. Show de bola. Baita reconhecimento. E responsabilidade aí, né? Sim. Exatamente. Eu ouvindo você falar aí das questões de internacional, e agora o Niero também tocou nesse assunto, né? Que cada vez mais esse assunto está sendo trazido para o ambiente dos investimentos aqui no Brasil, né? Investimentos fora do Brasil e tudo mais. E a gente na MyCapital também atende o público que investe fora do Brasil. Mas eu queria entender com você assim, quais os desafios que vocês, como escritório de investimentos, como assessores, enfrentam dentro desse novo cenário de investimento, não só no Brasil, porque já era difícil entender a realidade, a complexidade dos investimentos aqui. Agora a gente tem uma nova variável muito mais presente no dia a dia do investidor, que são os investimentos lá fora. Como é que está esse cenário dentro da Invest Smart? Vamos lá. Todo crescimento de complexidade, né, ele exige de você uma resposta, né? Você tem que se qualificar para conseguir navegar nesse novo ambiente mais complexo, né, e gera oportunidade. Acho que esse é o grande ponto. Então, assim, a gente, enquanto assessoria, vai sempre usar especialistas, tá? Agora, o crescimento da alocação offshore, né, como consequência de um operacional relativamente mais fácil, através de, por exemplo, XP Internacional, né, é um interesse maior do brasileiro, que sempre foi muito viesado, né, por investir aqui dentro somente, com 100% do seu patrimônio, uma maior conscientização da importância da diversificação geográfica em moedas, enfim, né, o crescimento dessa alocação offshore, ele gera oportunidades de eficiência tributária novas, né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, por exemplo, cliente que consegue uma linha de crédito lá fora, numa PJ, né, e declara lá fora como despesa, né, os juros dessa linha de crédito para fazer alguma aplicação aqui no Brasil, por exemplo. Então é alguma coisa bastante complexa, né? Uma linha de crédito lá fora, um dinheiro que vem aqui para o Brasil, né? Mas o fato é, você vai ter uma despesa financeira que vai gerar ali uma oportunidade de uma dedução do lucro da empresa dele, né? Aqui nas empresas de lucro real é a mesma coisa, tá? Inclusive a assessoria crescendo para além do cliente pessoa física varejo, a assessoria buscando se especializar e crescer junto à pessoa jurídica, né? As corretoras oferecendo produtos especializados para as pessoas PJ, né? Então
Eu acho que tem que estar sempre muito atento e sempre buscando ajuda de especialista. É muita coisa, né? Mas um assessor que já tem que dominar o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo com os produtos, como é que está a carteira dos clientes, fazendo toda a parte de relacionamento e ainda ter, né? Eventualmente se propor a ter algum call em relação à eficiência tributária. Não, a gente conta com vocês, tá? Não tem... Mas o que está dado, tá, é o seguinte, é o que a gente estava conversando aqui há pouco tempo, né? O endividamento dos governos é uma verdade para o mundo inteiro. Tá? Os governos têm dívidas PIB né, se você olhar a relação entre o que os países estão devendo e o quanto eles produzem, diversos países em torno de 100%, diversos países no 120%, né, indo para 120%, 200%, enfim. Não é para comparar com o Brasil, tá? Não simplesmente comparem, os Estados Unidos está a mais 100% e o Brasil está no quase 80%. Tá? Não se faz esse tipo de comparação porque o nosso orçamento, né, os gastos do nosso governo estão completamente indexados, né, é um percentual altíssimo das despesas, é obrigatório, né, e lá nos Estados Unidos, de um ano para o outro, um estalar de dedos, assim, você consegue mudar tudo, você consegue gastar muito menos ou muito mais entre áreas, entre ministérios, né, então, eu preciso falar só, tomem cuidado com simplesmente olhar o número e comparar e dizer que os Estados Unidos é mais endividado que a gente. Então, não é a capacidade de reverter também faz diferença. O cara ele é muito mais flexível que a gente. Aqui é muito mais tá engessado, muito mais, né? exatamente. Né? Fora isso, o cara é o dólar e a gente quebrou em 87, né? Então, assim, mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma das consequências desse maior endividamento dos governos é levar uma solução, que é o que a gente está adotando aqui no Brasil, que é de pagar mais imposto. Né? O governo tirar do setor privado essa autonomia, né? Pensem que quando uma empresa paga mais imposto, sobra menos dinheiro para ela decidir o que fazer, para ela investir onde ela achar que ela tem que investir, por exemplo, entrar num novo setor, de investir em tecnologia, enfim, né? Porque tem menos dinheiro, porque esse dinheiro foi transferido para o governo, essa decisão agora está com o governo, né? Então, está com o Estado, né? Então, assim, a solução para esse maior endividamento é aumentar a arrecadação, né? Então, a gente buscar, né, com o livro embaixo do braço, eficiências tributárias, né, nas operações, nas estruturas jurídicas, né, é alguma coisa que vai ser cada vez mais um diferencial na qualidade do serviço de assessoria. Tá? Isso está dado. Mas independente desse... Agora só exemplo no assunto que é legal, a gente está vivendo um momento de um ciclo de alta dos juros, né? Então, e as perspectivas são cada vez de se aumentar mais. Né? Ninguém está enxergando o movimento de começar a retroceder, né? Como é que isso impacta? A gente sabe, mas assim, era bom a gente expor aqui, né? Como é que isso impacta vocês, escritórios, né, na questão das estratégias, e como é que isso também afeta, como a gente está falando de investimento no exterior, né? Como é que está esse movimento? Isso tem influenciado na debandada de investimentos mais lá fora, menos aqui, ou não? As pessoas só vão realocando aqui em produtos. A tendência natural é você seguir a renda fixa, largar um pouco a renda variável. A gente é mais renda variável porque a renda fixa, a tributação é na fonte, e a gente percebe que existe um pouco desse movimento, né? A galera, vou sair de ações, vendo tudo e bota ali num CDB, num tesouro direto, porque a taxa, o CDI está muito alto. Como é que você o escritório, está enxergando esse movimento atualmente? E as perspectivas para o futuro, né? É interessante. E aí, deixa eu complementar aqui. Quando eu falei de aumento da sofisticação e complexidade dos produtos oferecidos ao público geral, ao varejo, né, a gente está tendo hoje, a gente está vendo diversas ETFs de renda fixa sendo disponibilizadas na bolsa por diferentes gestoras. A tributação delas também é na fonte do ganho. ETF de renda fixa Sim. Também isso, né? Não, então realmente esse é um play mais de... Eu desconfiava, mas não tinha certeza. Esse entendimento é padrão entre todas as corretoras? Todas as corretoras entendem igual. Legal. Mas então, vamos lá. Todas que a gente já conversou, né? Tá. Todas são muitas. Exatamente. Beleza. Todas são muitas. Todas que a gente já conversou até hoje. Mas esse tema é polêmico, sim. Teve até mudanças de anos, de 4 ou 5 anos para cá. Teve uma época que não estavam tributando, mas teve um novo entendimento. São coisas que a gente falou que nem sempre está claro na legislação, né? Então, a corretora conversa com o B3, que conversa com a Receita,
conversa com a gente também, conversa com contadores especialistas, para chegar no entendimento. Pô, como é que tem que ser isso? Algo novo, né? É um produto novo, que não tem uma legislação específica para ele. Tem uma frase de legislação que fala ETF de renda fixa, como é que é? Aí o cara vem com muda, BDR né? de ETF de renda fixa. Os caras cada vez melhorando. Aí você, por analogia... Tá melhorando, né? Por analogia, o mercado tenta encontrar ali No uma sentido saída, né? de calcular o IR, né? Como é que trata isso? Assim, quanto mais complexo, melhor. Sim. Tá? Não tem... Os caras cada hora inventam uma operação mais complexa que a outra, fica dificultando a nossa E vida. trazendo uma maneira da gente alocar em renda fixa que não era possível há 4 anos atrás, né? Eu acho que esse talvez seja o ponto. Você falou, de fato, o impulso natural dos investidores é ir para investimentos de muita segurança e muita liquidez, tá? Eu acho que essa é a realidade do mercado hoje. Agora, já existem os investidores que estão olhando um pouco mais à frente e estão vendo os preços estupidamente depreciados justamente em função dessa abertura da curva de juros e falam, caramba, agora é a hora de investir. Tá? Então, o trabalho do assessor é muito o de trazer o cliente para a racionalidade dos preços. Né? É você ver, por exemplo, que os fundos imobiliários na Bolsa estão pagando... Tem vários, né, com imóveis de muita qualidade, em São Paulo, pagando 17% de provento. Tá? Então, assim, é um inquilino te pagando 17% ao ano, né? E você ainda tem a chance de ganhar, caso o metro quadrado em São Paulo se valorize, ganhar a valorização desse metro quadrado. Absurda a oportunidade, né? É uma absurda oportunidade. Se paga em muito pouco tempo. O que você tem que ter é estômago para aguentar uma eventual volatilidade, para saber que eventualmente é o que a gente chama de value trap, né? Que você vai comprar hoje e só vai subir o preço daqui a um ano. Mas, ou que a bolsa aqui no Brasil, você paga na ação normalmente, historicamente, nos últimos 24 anos, você paga alguma coisa em torno de 12, 13 reais para a empresa te dar R$1 de lucro. Agora a gente está pagando menos de R$8 para esse mesmo R$1 de lucro. Tá? Ou seja, para a bolsa voltar ao múltiplo, né? Do preço da ação em relação ao lucro dela, para a gente voltar para aquela média de pagar R$12 para a empresa te dar R$1 de lucro, né? A bolsa tem que subir quase 50%. Tá? Então, vai subir amanhã? Não parece provável. Tá? A gente precisa ver eventos, né? A gente precisa ver novas informações, né, sendo precificadas, e aí eu digo tanto do ponto de vista de Brasil quanto internacional, para preço ir para algum lugar, né? Bom ou ruim, inclusive, né? Pode piorar, pode se deteriorar, mas o que dá para dizer é que em relação ao nosso próprio, esses ativos no preço de hoje, em relação ao próprio histórico, sim, parecem estar num excelente preço. O Brasil está pagando de juros real quase 8%, tá? Juros real 8%, é muito. Tá? 8% é você dobrar o seu poder de compra a cada... Não chute aqui, 7 anos, 6 anos, né? É mais ou menos isso, né? Então, parece muito, muito bom o momento para quem tem capacidade, né? Tem capacidade de poupança, tem dinheiro poupado de sobra para investir e esperar, tá? Porque não adianta investir agora em renda variável e ter que tirar amanhã para comprar remédio. Isso. Esse trade não faz sentido. Eu acho muito legal esse trabalho de vocês de educação também, porque, o pessoal olha para investimento, ele não vê qual é o preço justo, qual é o preço que tem que estar. Isso é o trabalho do analista ali, né? Ver qual seria o preço justo dessa ação, quanto que está na tela. Então, na verdade, está em promoção. Quando a gente vai no shopping ver vitrine lá, 80% de desconto, você fica doido para comprar. Mas numa ação da bolsa, a gente não olha 80% de desconto. A gente olha a rentabilidade dos últimos 12 meses, gráfico caindo. Parece algo ruim, né? E você tem o papel de mostrar que é algo bom. Falar, tá barato. Você não tinha que estar fugindo, você tinha que estar entrando. Reversão à média é uma força poderosa no mercado. Assim, nem tudo, tá, gente? Tem papel que cai pra caramba e depois quebra. Mas, no geral, em termos de classes de ativo, pelo menos, costuma funcionar. No último podcast, até a convidada citou o exemplo do imóvel. Falando de fundo imobiliário, estava falando disso também. Ela falou, imagina ter um imóvel que vale 1 milhão, que paga, sei lá, 20 pau de aluguel por mês, e esse imóvel hoje está sendo vendido por 700 mil. Não é uma baita oportunidade, você tem um dinheiro sobrando, você sabe que o imóvel tem uma avaliação ali de 1 milhão e ele está, por alguma situação de mercado, valendo 700 mil, é mais ou menos o que você, a grosso modo, é mais ou menos o que você explicou, né? No setor imobiliário, o imóvel em si, eu gosto particularmente porque é um ativo real, né? Então imaginem, por exemplo, que aconteçam coisas no Brasil que devem a uma deterioração severa do poder de compra da nossa moeda. A inflação aumente, né? Imóvel é imóvel.
Tá? Ele pode não acompanhar ali no dia seguinte, mas ele, no geral, ele vai acompanhar. Você não vai ver a gente pagando muito mais R$1.000 por tudo e imóvel parado, né? A inflação é uma deterioração do poder do preço da moeda em relação aos outros ativos da economia. É isso. E aí, de repente, então, nosso avô e nosso pai estavam certos sobre os imóveis. É metodologia portuguesa, né? Nesse sentido, é um ativo real. Agora, você tem que lembrar também que tem risco, tá? Sim, claro. Tem muito risco. Você pode comprar um imóvel e aqui no Rio, por exemplo... Cidade como o Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro teve de imóvel se desvalorizando, infelizmente, ao longo do tempo, em diversos bairros da cidade. É atrocidade, tá? Sim. A gente sabe que o cenário econômico, ele afeta as decisões em relação aos investimentos em ações, em renda variável, né? Geralmente, as pessoas acabam, num cenário econômico desfavorável, indo para renda fixa, indo para alguma coisa com mais liquidez também. E aí o cenário fiscal também pode impactar, né? Com a presença de mais impostos, uma complexidade fiscal. E o que a gente muitas vezes vê dentro do contexto da MyCapital, até a gente sente um pouquinho esse receio do investidor, que eu tenho medo de investir em renda variável por conta da complexidade fiscal. Isso é um problema que você percebe que os seus assessores, que os escritórios lidam? Existem objeções nesse sentido em relação aos investidores? E se sim, de que forma o escritório, o assessor, consegue contornar esse receio? Tá. Via de regra, a maior objeção em relação ao investimento em renda variável é a adequação do risco e volatilidade desse tipo de investimento em relação ao perfil do investidor, né? O quão conservador ou agressivo ele é. A parte do fiscal, ela não, assim, eu acho que talvez seja um pouco menos sensível, justamente porque hoje, felizmente, nós temos soluções relativamente fáceis, né, num preço muito acessível para o nosso cliente. Então, a gente consegue contornar isso de maneira relativamente tranquila. Oferece a MyCapital, uma plataforma? Exatamente, MyCapital no geral. E é importante esse relacionamento nosso aqui, tá? Porque eu falo, cara, eu vou pedir pro Niero te dar uma ligada aí, o time do Niero, né, para dar uma ligada aí, para conversar com você, enfim, e isso ajuda, né, a gente dar segurança para o investidor, né? Meu assessor tem uma solução que eu sei que isso não vai ser problema, né? Que no fundo é o que as pessoas querem. Elas querem saber que tem outras pessoas cuidando dos problemas por ela, né? E poderem ir à praia, poderem trabalhar em paz, enfim, né? Então, eu acho que isso não chega a ser o gargalo, tá, gente? Atualmente, tá? Mas a aversão a risco, sim, tá? Para o investimento em renda variável, eu acho que talvez seja esse o problema. Felizmente, aí sim, né, linkando um pouco com o que a gente estava falando sobre offshore, né, a gente, quando falar em renda variável hoje, a gente não está mais falando só sobre as ações listadas aqui na B3, que inclusive estão em cada vez menor número ao longo do tempo. A gente está falando, por exemplo, de acesso ao mercado acionário americano, né? Então, onde a gente vai ter Microsoft, Tesla, Meta, Google, né, Alphabet. Então, assim, estar fora desse mercado de empresas que tem criado tantas soluções que têm agregado valor, impactado diretamente na nossa vida, né? É alguma coisa que eu não sei se faz sentido do ponto de vista de investimento, não, tá? Eu acho que tem que ter um pezinho, sim, em renda variável. Lá na InvestSmart, a gente, para o investidor 100% racional, né, que tem perfil, a gente vai sempre ter, sim, alguma coisa em bolsa. E aí, sim, sou muito quer dizer, tenho medo da perda, né? Felizmente, hoje temos produtos, né, como opções, um derivativo, para a gente ter certeza do maior downside, do maior prejuízo possível a essa exposição feita em renda variável. Então eu vou comprar a ação do Banco do Brasil e junto com uma put de Banco do Brasil que me custou, sei lá, 5%, me protege de qualquer prejuízo dos próximos 3 meses. Tá? Então, qual o maior prejuízo que esse cliente pode ter? 5%. Acabou. E o upside? O que o Banco do Brasil subir no período. Pode ser 0. Então, assim, e vocês estão ali para ferir justamente
a tributação em cima do ganho de capital, seja no seguro que foi acionado ou na ação que subiu. Isso é complexo, tá? Legal. Você acha que como é que está esse movimento de exterior, né? Assim, de 4, 5 anos para cá, isso ficou muito mais fácil, né? Era completa. Uns anos atrás tentou abrir conta lá fora, foi uma dificuldade monstruosa. Em 2020 mesmo, eu fui tentar, mas aí, muito difícil na corretora americana, a quantidade de formulário que eles pedem para um brasileiro que é estrangeiro para eles, né? Para abrir lá, e eu fiquei sabendo de uma outra corretora brasileira que estava começando que facilitou, e hoje em dia a XP também facilita, né? Ficou muito mais fácil, fica muito mais fácil hoje em dia. Popularizou, né? E tá muito fácil, você abre a conta rápido, bota o dinheiro, já entra ali, já compra ações lá fora. Como é que tá esse movimento? Você acha que o brasileiro como um todo, ele tá comprando essa ideia ou ainda é uma coisa que ainda precisa trabalhar melhor? Como é que a Investmart, por exemplo, está enxergando isso? Isso é engraçado, né? Não, assim, a gente, do mesmo jeito que eu acho que a gente na nossa carteira recomendada, a gente vai defender que todo mundo, né, que tenha perfil, tenha renda variável na carteira, a gente também defende a diversificação internacional. Tá? E hoje tem instrumento para todo mundo conseguir fazer a partir de um valor relativamente baixo. Então, é um movimento crescente, tá? E eu acho que o sucesso dessas grandes empresas americanas, né, das quais nós somos clientes, né, assíduos, facilitou sim a deterioração do cenário fiscal no Brasil, né, e uma maior educação. Eu vou ser um pouco ousado aqui, porque eu não estou conseguindo medir esse negócio, tá? Mas para determinados setores, para determinadas camadas, né, da sociedade, um pouco o Brasil tem um problema, que é o fiscal, né? Eu acho que isso está cada vez mais claro para todo mundo, que as consequências são sentidas na inflação, na deterioração do poder de compra do real, e que uma saída é comprar outro tipo de moeda, e essa clareza tem vindo de maneira cada vez mais fácil, tá, para o público geral. Então, tem andado, tá? Assim, tem andado relativamente bem. Tá? Talvez junto com aquilo que eu falei do impulso natural para ativos líquidos de muita segurança, seja o impulso também natural para alguma diversificação em outra moeda. A gente percebeu isso do nosso ponto de vista agora, né? Primeiro, na demanda dos clientes, obviamente. A própria mudança da legislação, o fato de terem se preocupado em reformar, né, a legislação de tributação para investimento no exterior, mostra que, cara, tá tendo uma procura aqui, essa legislação aqui meio que tá caduca, vamos... Porque, foi por exemplo, uma mudança bem recente, foi inclusive. Ano passado. Essa é a primeira declaração de imposto da nova legislação. Sim. O investimento no exterior, por exemplo, você não podia compensar prejuízo. Você tinha que, para cada aplicação em resgate, e era por aplicação, você não tinha você comprava o mesmo ativo 2 vezes, você tinha 2 posições separadas, era o first in, first out, né? Você, primeiro que entrou, primeiro que vendeu, você tributava ali o resultado e, pagava o DARF. Eu tive um prejuízo na operação seguinte, tá pagando aquele imposto, não compensava. Você tinha a questão da isenção dos 35 mil, que era um facilitador. O legislador fez o seguinte, ele acabou com essa isenção, mas em compensação ele permitiu que você pudesse compensar prejuízos ao longo do ano inteiro. O que permite, por exemplo, o investidor aplicar estratégias fiscais que a gente estava falando aqui no início, assim como a gente faz no Brasil. E no investimento no exterior, ele tem um ano inteiro para fazer isso, porque a apuração agora é um ano inteiro. Você vai apurar o consolidado de resultado de janeiro a dezembro, vai informar esses resultados para a Receita na declaração e ela vai apurar o seu valor a pagar de imposto, caso eu tenha. Então ela trouxe, o que eu percebi foi um incentivo maior, porque a legislação era mais complexa, tinham outras variáveis. Acho que nem cabe a gente falar aqui de origem de dólar, que você tinha que controlar. Isso é difícil até explicar, mas era algo absurdo. Você tinha que controlar assim, você enviava dólar para fora, então esse dólar aqui é a origem Brasil. Como se cada nota que você enviou, você tinha que carimbar, isso aqui é a origem Brasil. Aí você ganha um dólar lá em dividendo, com esse investimento que você criou, aí esse dólar que você ganhou em dividendo é a origem exterior. Aí tem todos os dólares aqui para comprar nova ação, uma parte é origem Brasil, parte é origem exterior. Então você tem que ficar separando quanto que foi de origem Brasil, quanto que foi de origem exterior, para calcular o ganho de capital separado proporcionalmente. É um negócio absurdo. Era uma complexidade terrível e aí a gente percebeu o quê? Que o legislador reformou para facilitar, porque a demanda estava aumentando. Então quer dizer o seguinte, que o mercado como um todo está crescendo nesse nicho de investimento no exterior, mas ali as bolsas americanas ainda, né? As próprias corretoras que tem hoje no Brasil, elas abrem mais para a bolsa americana. A gente não pegou nenhum cliente ainda que, tem operações aqui
no outro país, é mais as Bolsa bolsas de Londres, bolsa não sei onde, até agora não. Nas bolsas americanas você consegue, né, ter ETF de outros países, então já é suficiente para diversificar. Então é um mercado que, do nosso ponto de vista, a percepção do nosso lado cara, está crescendo e está crescendo exponencialmente. Eu acredito que nos próximos anos vai explodir. Né? Concordo. E deixa eu perguntar agora para vocês, né? Como é que vocês estão vendo esse movimento de tokenização, criptoativos, o DREX? Né? Vocês acham que isso vai impactar o trabalho de vocês? Cara, a gente acha que no primeiro momento não, né? Essa parte tributária em relação a cálculo de... não sei se o cálculo, mas a dinâmica, né? Porque você falou, esse dólar aqui veio de não sei da onde, esse dólar aqui veio de não sei o que. Cara, isso é o DREX na veia, né? Ali no blockchain ele sabe de onde veio cada... o DREX eu não consigo imaginar como possa impactar, mas dos criptoativos impactam de forma positiva, que é mais demanda de cálculo complexo, mais necessidade de contratarem a gente. Então é algo bom de... É mais um produto. É mais um produto que você vai ter para o cliente poder apurar o IR e declarar. O DREX, a gente pouco ainda... Está muito... navegando em água muito superficial para a gente ter uma opinião formada. Até mesmo como é que vai ser essa questão, a parte tributária. Enfim, é difícil até a gente opinar. Os criptoativos é isso, é mais um produto que se você comprou, vendeu, tem que pagar imposto, tem que apurar, tem que declarar, e a MyCapital está ali para poder dar esse suporte. Né? Ainda é um mercado que não está tão... Né? Cara, eu vou te dizer que depois que o Trump foi eleito, que veio de demanda orgânica por essa classe de ativo, foi... Eu vi números absurdos já, que tem mais gente comprando criptoativo no Brasil do que investidores brasileiros na Bolsa. A nossa demanda... muito louco, porque assim, o caminho mais natural seria ir para a Bolsa, mas acho que o apelo ali por aquela volatilidade maluca, a chance de ficar rico de um dia para o outro. O brasileiro tem acho isso, que né? isso mexe com as pessoas ali. É uma versão mais global do joguinho do tigrinho, assim, cara, quase, às vezes. O brasileiro, ele é tão conservador, assim, eu vou botar o dinheiro na renda variável, eu vou perder porque é muito volátil. Mas aí ele viu uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, enfim, ele mergulha de cabeça. Mas assim, incrível, né? Mas aqui é a minha opinião agora, não sei se é verdade, mas me parece assim, que é o dinheiro de Mega Sena, de raspadinha, que o pessoal faz isso. Pra arriscar mesmo. É o dinheiro do cassino. Não assim, não um cara que acumulou muita riqueza, vou botar minha grana lá na criptomoeda. Acho que esse cara é mais consciente. Se ele não é consciente, ele fala com um assessor para ele conseguir entender o que ele vai fazer. Mas aí tem aquelas contas, né? Eu acho que é isso. Mas tem aquela coisa da educação que a gente vê muito aí dos influencers, que ajudou muito a difundir esse mercado de investimentos nos últimos anos. Se você investe R$100 por mês, você tem 20 anos, em 30 anos você tem quanto? No mercado de renda variável, por exemplo, diversificando. Tem renda fixa, né? Ou na própria renda fixa. Em 30 anos você tem quanto? Será que você consegue se aposentar? Aí pelas contas que eles fazem, cara, sim, você pode ter, sei lá, R$1 milhão investindo. Mas é difícil levar o brasileiro, assim, que não tem uma cultura nesse sentido, na economia, de entender a economia, né? A pensar no longo prazo. Eu acho que isso é um grande desafio, assim. Acho que, de modo geral, o brasileiro quer... Tanto que nesses cenários econômicos mais diferentes, assim, mais diversos, mais complicados... Ele pensa logo em algo com liquidez diária, alguma coisa ali que, se colocar hoje, tirar daqui a 3 dias, se precisar, ele não vai ter perda ou não vai ter tanta perda, né, de repente. Eu tenho gente na minha família que tem dinheiro na poupança. E tem medo, porque tem um efeito Collor ainda, porque é uma pessoa daquela geração que sofreu com o efeito Collor. O cara sofreu com o efeito Collor e continua na poupança? Continua na poupança. Pois é, né? Eu acho que, na verdade, nesse contexto dele, talvez seja um investimento de risco no colchão, na poupança, porque né? aí tem um risco maior de, cara, podem me roubar. Aí, a chance de pegarem na poupança é menor hoje, a avaliação de risco, né? Vamos pensar assim. Mas tem dinheiro na poupança, cara. A poupança está rendendo quanto? Entendeu? Abaixo da inflação? Não sei nem se. Geralmente quem está na poupança é por falta de conhecimento, de oportunidade. Né? Também. Não, mas às vezes é por isso também, e o medo de botar num CDB. Eu cansei de falar já. Bota num CDB, 100% CDI. Não, mas qual o medo? Acho que ele não sabe o que significa esse CDB. Já expliquei. Eu já sentei, já expliquei. Cara, 100% CDI. De zero, liquidez de zero. Pediu, cata na conta.
Não, deixa lá na poupança, é melhor. Eu acho que assim, eu não consigo fazer um juízo de valor no sentido de estar certo ou errado, porque assim, se esse 100% do CDB, né, for custar o sono dele em detrimento da poupança, é o que eu digo para todo mundo, cara, investir não pode custar sono de ninguém. Sim. Se custar sono tá errado, volta, tá? Então, nesse sentido, ele está sendo coerente. Mas está custando sono por falta de informação, porque de repente é aquele ditado, né? O santo de casa não faz milagre às vezes. A falta de educação. Te dá um cartão de um bom assessor aí, se dá pro cara. De repente ele vai. Porque é isso, por mais que a gente percebe já uma evolução, a ascensão dos escritórios, dos influenciadores digitais. A bolsa saiu de menos de 1 milhão para 5 milhões em 4 anos. Então o Brasil está se tornando, mas ainda é muito pouco. Percentualmente em relação à população você pega a quantidade de americanos que investem na bolsa, é mais de 50%? O número que a gente escuta é esse, né? Metade investe na bolsa e o Brasil é 1%. Esse é o número que eu tenho na cabeça. É muito pouco, cara, é muito baixo. E aí você o brasileiro tem uma propensão a ir para outras coisas de dinheiro fácil. Não estou dizendo que criptoativo é isso, mas isso foi mudando um pouco ao longo dos últimos anos, né? Desde a pandemia, cresceu muito o número de investidores na bolsa. Aí agora resta saber se é um movimento que começou sem fim ou se foi algo pontual na pandemia e que a bolsa não vai mais bombar. O que tu acha? Em fundo imobiliário, né? CPF novo na B3 era para fundo imobiliário, salvo engano, o grosso desses últimos 5 anos. Não, eu até vi uma pesquisa da B3 sobre isso e eles falam o seguinte: mudou o perfil de quem entra na bolsa. O cara entra diversificando mais de 5 ativos, que não era assim antigamente. Teve um relatório da B3 agora que saiu. É algo novo isso. Quem entra agora entra com pouca grana, que antes era quem tá com muito já que entrava. Agora não, entra a galera mais nova, com menos grana e diversificando muito. Isso para mim é efeito dos influenciadores digitais. Tem muito influenciador falando de começar com pouco, de diversificar. O influenciador em si, eu não sei, eu acho que o influenciador ele não está sujeito a regulação nenhuma. Um assessor, se falar besteira, tá ferrado. Um analista, não, mas eu digo gestor, assim, influenciador pode falar muito. Pode ter gente, podem ter pessoas falando coisas eventualmente erradas ou de maneira equivocada. Claro, tem que tomar cuidado isso não mesmo. ser saudável, tá? Então eu tomaria. Mas eu digo na questão da educação. Às vezes o cara não está dizendo o que você vai fazer, mas ele está te mostrando um caminho. Legal. Esse caminho existe, não é um bicho de 7 cabeças como você, porque é o primeiro passo. Esse cara é muito pequeno. Ele mas fica legal o alerta, né? Assim, tem influenciadores bons, mas tem muito influenciador também que fala besteira. Então, acho que vale o alerta que o André fez aí, assim, tomar cuidado com o influenciador. Vende o mito do dinheiro fácil, cara. Não existe. Investir, aquele videozinho gente. No Porsche, né? O cara chegando na Porsche Trader, tomando um café. Acabei de ganhar R$1.700. Investir tem que ser tão excitante quanto ver a grama crescer. Não é excitante ver a grama crescer. Isso, investir tem que ser tão excitante quanto isso. Divertidíssimo. Mas eu acho que é um processo. Eu acho que o cara que não sabe nada de investimento, ele tem o contato. E aí o assessor, ele faz parte desse processo, na minha visão, né? Cara, agora eu conheci, entrei nesse mercado, botei ali um pouquinho só para experimentar. Mas quem é que vai me orientar agora? Qual a ação, qual o mercado? Aí o assessor entra como uma figura que vai ajudar a direcionar com a capacidade técnica, com as regulações. Mas a questão, a gente também tenta trabalhar muito essa questão de educação, né? Porque pra gente o mercado de renda variável, quanto maior ele for, melhor. É o nosso mercado, claro, né? Então a gente tenta também trazer um pouco dessa questão de educação e de investimento, mas a gente também não é assim. Eu não indico qual mercado ele tem que... Não é o nosso papel, mas a gente tem que dizer, cara, existe esse mercado, funciona, isso aqui é longo prazo, procura aí uma corretora, um assessor para poder... É a nossa bandeira, assim, né? O que a gente está fazendo aqui, todos nós aqui, né? Todo mundo que estava lá na Summit, né? A gente está protagonizando aí esse financial deepening do mercado financeiro brasileiro, né? Trazendo soluções cada vez mais sofisticadas para tickets cada vez mais menores, né? Mais acessíveis, né? E de maneira muito consciente, né? Educando todo mundo. Acho que por trás de toda essa bandeira, né? Do mercado de assessoria, né? que está ali valendo, que agrega muito valor, é a educação financeira. Sim. Tá? E que a gente faz isso junto. É muita gente. E muito positivo, né? Trazendo novas alternativas de funding para as empresas, né? Para projetos de infra. Tem muita coisa de capital de risco, de como é o nome mesmo dos fundos para... Private Equity, VC.
private equity, para empresas que estão começando, até mesmo na Smart, na Feira das XP. A Summit, a Expert. A Expert, a gente assistiu algumas coisas disso. Sim. Naquela outra feira que teve aqui de inovação no Rio, teve participação de pessoas falando desses fundos aí o cara já eu acho que o cara que investe nisso já é um cara com um pouco mais de estômago, um pouco mais de conhecimento, mas tá tendo muito, né, de fundos de private equity para empresas que estão começando, startups, né? Venture Capital. Venture Capital, isso. Não, tá. Então é isso é uma coisa inacessíveis pelo varejo há 10 anos atrás e estão aí agora. E é muito, assim, a gente tem lá uma parceria para esse mercado especificamente, né? E é muito vivo, né? Porque você vê ali aquele empreendedor que tá branco, tá magro, tá com o olho cavo, porque fica não sei quantas horas. O cara tá ali 24 horas por dia pensando no negócio dele, como é que rampa, como é que sofistica ainda mais o produto, né? E diminui muito a distância entre o que está acontecendo com o dinheiro do investidor e onde ele vai ser aplicado. Para você falar CDB, né? Eu tenho dinheiro em 3 letras, né? É claro que não é. Esse dinheiro volta para a economia real para resolver alguma dor da sociedade. Mas no caso do VC tá ali, né? É muito latente, né? Não, investir aqui num negócio que vai buscar sintetizar carne de peixe em laboratório, né? É um negócio, por exemplo. Então, para diminuir o consumo né? De maneira mais sustentável. Então, tá lá, as pessoas estão pensando, os cientistas, enfim, isso é legal, os biólogos. Acho que é isso. O potencial de retorno é enorme, mas o risco também é grande, né? Potencial de retorno é enorme, risco enorme sempre. Aí você tem que entra pequeno. Sobre ainda você citou sobre a Smart Summit que aconteceu agora em fevereiro, né, realizada pela Invest Smart. Fala um pouquinho pra gente, já que você pontuou sobre o evento, como é que foi o evento, como é que tem sido ao longo desses anos vocês têm realizado edições anuais, né, da Smart Summit? Sim, vocês estão com a gente, né? Foi agora, foi semana passada, foi apresentado pela Invest Smart e a AsiQuest, é uma gestora grande, parceira nossa também. Eu acho mais barato sempre, né? Ver todas aquelas pessoas ultra qualificadas. Estava lotadíssimo, né, o evento. Discutindo temas muito sensíveis ao ser humano, tá? Não diria restrito aos investidores, né? A gente teve uma discussão boa, por exemplo, sobre regulação das bets. A gente já teve, né, nos anos anteriores, esse ano também teve, né, uma galera voltada a discutir o tema da motivação, que é alguma coisa muito importante. Tá? Eu digo isso para você, eu tô lá no Investmart, eu tô com um time grande, né? Então, essa discussão não, antigamente o mercado financeiro era tiro, porrada e bomba e acabou, tá? Não tinha. Mas a nova geração é diferente, tá? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu lembro muito do Bernardinho. Na palestra do Bernardinho ele vai falar que ele tinha aquela geração ali do Giba, né? Enfim, e ali ele fala, tá me vendo o rosto dos jogadores na cabeça, não tô lembrando os nomes aqui, mas o Giovanni, exatamente. Meu irmão, eram os espartanos. Faca na caveira. Né? Ele dava lá o esporrão, os caras, né? Ele tomava esporra, aquilo deixava os caras mais, né? E aí veio a geração do Bruninho depois. Na do Bruninho, se ele desse o esporrão, ao invés dos caras crescerem, né? E agora eu vou pro pau, vou fazer acontecer. Murchava. Então ali era uma outra conversa. Ali era uma questão muito mais de dar o suporte, não de dar o esporrão. Né? Mas por que eu tô falando? Então, assim, são questões importantes. O ambiente de trabalho não é um time de vôlei, né? Mas é um time que você tem total interesse em manter a alta performance de todo mundo. Né? E então, tiveram várias palestras relacionadas a esse tema. Acho que isso é uma tendência, ano que vem vai ter de novo, tá? Nosso business é gente, né? Acho que eu falei isso já aqui. Então, isso não... que mais que teve de legal? Teve a Arena Trader, né? Com super apoio da XP, da área de renda variável da XP, proporcionando ali a gente testar usar, né? Testar não, usar de fato, né? A plataforma da Rocket Trader. É uma boa plataforma, funcionou bem. Sei lá, eu sentei na cadeira, em 2 minutos já estava entendendo tudo. Então, foi bem legal.
que mais que a gente teve? E aí teve banda, teve bloco de carnaval, teve roda de samba, porque isso também faz parte. Faz parte do bem local, carioca, né? bem carioca. A feira no Rio tem que ter um pouco de cultura do Rio, né? Exatamente. Faz parte do trabalhar, né? A gente tem que se divertir um pouco também. Enfim. E aí, agora, já entrando na parte final aqui do nosso podcast, voltando um pouco para a questão da assessoria de investimentos, se você, André, pudesse dar uma dica hoje, que seria um pulo do gato para quem é assessor dentro do cenário brasileiro atual, com o investidor brasileiro médio atual, qual seria a grande dica que você daria para esse assessor? Onde ele deve focar? O que ele deve fazer? O que ele tem que estar ouvindo? Enfim. Cara, como toda operação de venda, tá? Vale a lei dos grandes números, né? Eventualmente o mercado ficou mais competitivo, tá? Tem mais assessor, a prateleira dos bancos se sofisticou também, enfim, né? Mas a lei dos grandes números, na verdade, no seguinte sentido, tá? Se eu sei que a cada 50 ligações eu converto uma, quanto mais eu ligar, mais eu vou converter, tá? Ao longo do tempo, você vai pensando em otimizar esse número, né? Como é que eu aumento a minha conversão? Para cada 50 ligações, converter 2 clientes, né? Mas é lei de grandes números nesse sentido. A intensidade comercial, e é por isso que eu falei um pouquinho de motivação, ela é fundamental. Tá, acho que isso é segredo para tudo. Assim, a gente lá tem uma filosofia de você tem que ter 2 dos 3, tá? Ou você tem berço, e aí já conhece muita gente com muito dinheiro, né? E que pode acelerar a tua carreira enquanto assessor. Ou você é um cara muito inteligente, tá? Estudou pra caramba a vida inteira e tem muita facilidade em falar de produtos de mercado, né? Em perceber vantagens, enfim. Ou você rala pra caramba. Tá? Com 2 dos 3, você prospera nessa profissão. Com os 3, então, você vira um trator. Tá? Mas, via de regra, o que eu acho que o mercado de assessoria mais peca, talvez, na constância da intensidade comercial e que não tem erro, é batata. Cara, mantém ali 50, né? Cada 50 ligações, tá. Então, se eu fizer 100, são 2, se eu fizer 150, são 3. Vamos lá, todo dia. Pá. Tá? Acho que é esse o segredo, é persistência. Muita resiliência, né? Que é uma das palavras de momento. Depois da pandemia a gente tem ouvido muito. E outra questão sobre isso já que a gente começou o assunto aqui falando de IR, o que você enxerga assim, agora o pulo do gato do IR. O que você diria nesse cenário pré-IR para um assessor, olha, faz isso, aproveita esse momento para isso, que isso pode alavancar você durante esse período de oportunidade? Procurar bons parceiros para fazerem isso por ele, tá? Esse é o meu grande conselho. Felizmente vocês existem, tá? Facilita a beça nosso trabalho. Felizmente a gente tem um excelente relacionamento. Então, assim como vocês não falam como é que tem que ser uma carteira recomendada, eu acho que o assessor se propor a tentar buscar uma eficiência tributária sozinho junto ao cliente, alguma coisa que não vale a pena, tá? Então, para ter bons parceiros e ter bons relacionamentos com esses parceiros. Então. Muito bom. E para terminar, eu quero dizer para os nossos espectadores, você que assistiu até agora, aproveite aí, porque a gente tem cupom de desconto para você assinar MyCapital. Se você já não assina, usa o cupom MyCapitalks e garanta um super desconto lá. E agora a gente vai para as considerações finais aqui. Vamos dar a palavra final aos nossos participantes aqui do podcast. Em primeiro lugar, Tayan, deixa aí o seu recado para a galera. Fala um pouquinho também dos canais da MyCapital, quem quiser assinar, quem quiser saber mais. Sim. Bom, vou começar de trás para frente então aí no que você me pediu. Quem quiser lá assinar MyCapital, é só entrar mycapital.com.br. Lá vai ver bem claramente lá um botão contratar. E aí é só seguir os passos ali. Se ainda não está decidido, tem aí no site bem explicadinho também, todas as vantagens da plataforma, a diferença entre os planos. Fica à vontade lá para pensar e tomar decisão. Claro que também tem o chat, se tiver alguma dúvida, pode ir lá perguntar à vontade. Bom, sobre o episódio aqui, achei bem legal, né? A gente deu uma passada bacana sobre os investimentos, complexidade, diversidade, além também de
bate-papo mesmo de mercado, né? Sempre bom. Gostei bastante. Então, pessoal, agradecer a participação do André. Sempre um prazer ouvir um cara inteligente, né, bem-sucedido, que conseguiu ótimos resultados aí na carreira. A gente aprende bastante, troca bastante informação, né? O André é um parceiro aí de longa data. E falar também, primeiro, né, para seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram do MyCapital, @MyCapital. @MyCapitalOficial. @MyCapitalOficial. Acompanhar aí os nossos podcasts. Em breve a gente vai ter outros episódios e falar sobre isso, né? Tá chegando a declaração de imposto de renda, a MyCapital veio aí para facilitar, para você não ter esse estresse. Então, entra lá no nosso site www.mycapital.com.br, assina. Tudo automático, declaração automática, simplifica, focar no que é importante, quer investir, quer ganhar dinheiro, quer fazer o seu patrimônio crescer e deixar a parte chata, que a gente sabe que é chato, né? A parte de com a gente veio para resolver isso mesmo, certo? E André, muito obrigado por sua participação. Eu já te agradeceu, mas eu também, como host, quero te agradecer. E também deixa aí um recado, considerações finais sobre o que você falou. E quem quiser saber mais sobre a Invest Smart, seguir a Invest Smart nas redes sociais, também deixa os canais aí pra gente. Mais uma vez agradecer o convite. Tá? Para mim é um prazer estar aqui, é um prazer estar discutindo com quem está na fronteira das práticas, das boas práticas relacionadas a imposto de renda junto a uma cama diversificada e complexa de ativos, tá? Então, poder contar com o suporte de vocês é muito importante para a gente, tá? Tá aqui falando disso num podcast, boa sorte, que eu volte daqui a, um ano e esse podcast tenha virado uma cultura dentro do mercado, enfim. É legal, as coisas têm que ser começadas, né? E, enfim, eu acho que vai ser esse o caminho, né? Persistindo. E para saber mais da InvestSmart é www.investmart.com.br, né? Acho que não tem erro, mas tem página nas redes sociais, Instagram, tem o pacote completo também, é fácil. Legal. Isso. Então, pessoal, agradeço você por assistir mais esse episódio do podcast. Fica ligado nas redes sociais, enfim, nos nossos canais, porque sempre que tiver novo episódio, você vai ficar sabendo, vai ficar por dentro. E se você ainda não assinou o nosso canal aqui do YouTube, clica aí em se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? E é isso. Até a próxima e tchau, tchau.